Ao longo de nossas aulas, podemos conhecer melhor o Judiciário em suas origens e transformações. Agora é hora de olhar para frente e compreender os desafios para aprimorar a forma como se faz justiça no Brasil. Não é uma tarefa fácil num ambiente social e político com tantas demandas. Nessa aula do curso Justiça na Sala de Aula, vamos apresentar e discutir os principais problemas para a renovação da justiça brasileira diante dos desafios atuais. O tema desta videoaula é Judiciário e Democracia, um olhar para o futuro. Existe um fenômeno global de expansão da litigiosidade encontrado nas mais diversas democracias do mundo. O número de processos, o número de ações, o número de conflitos resolvidos na justiça tem aumentado em diversos países. Esse crescimento não vem acompanhado necessariamente do número de respostas ou de respostas no tempo adequado. Como justificar o crescimento constante da atuação do judiciário se esse judiciário não dá respostas na qualidade e na velocidade necessária? Esse crescimento vem associado à expansão da presença do direito na nossa vida. Não há hoje nenhuma dimensão da vida social que não tenha algum tipo de influência de direito, de lei, de normas jurídicas diversas. O judiciário, assim, se infiltra nos mais diversos aspectos da nossa vida e vai crescendo a possibilidade de litigância, a possibilidade de questionamento dos mais diversos conflitos na esfera judicial. Esse crescimento vem gerando também uma expansão do número de processos não resolvidos. Novas ações entram a cada ano e um número inferior de ações sai ao final de cada ano. O crescimento do número de processos que ficam retidos no judiciário faz com que o tempo médio de solução dos conflitos se amplifique. Então, o judiciário vai perdendo a sua legitimidade, porque ele vai perdendo a sua capacidade de responder às demandas da população. Se de um lado, quando o judiciário tem muito sucesso, as pessoas passam a procurar mais esse judiciário, de outro, esse sucesso faz também com que o modelo de solução judicial seja testado. Como continuar agindo dentro desse mesmo modelo? Como continuar ampliando a produtividade e a oferta de serviços judiciais se a população não para também de crescer o número de ações que chegam à justiça? Então, são desafios que precisam ser enfrentados pelo judiciário no século XXI, especialmente o judiciário brasileiro. Um exemplo de sucesso que vem enfrentando os desafios do seu próprio sucesso é o modelo dos juizados. O fato de ter um custo baixo, de qualquer cidadão poder procurar, de estar distribuído geograficamente nos diversos bairros da cidade, faz com que as pessoas procurem mais os juizados. O número de ações cresce e a capacidade de responder num tempo rápido, ágil e de maneira adequada vai diminuindo. Então, o judiciário, por meio dos seus juizados, que poderia e deveria atender a essa demanda de maneira ágil, eficiente, acaba sofrendo com excesso de demanda e não conseguindo responder no tempo adequado. O juizado, que deveria ser simples e ágil, acaba se transformando gradualmente numa esfera judicial mais lenta, demorada e muitas vezes tão lenta e demorada quanto uma vara tradicional. Brigas de vizinho, colisões entre veículos, serviços insatisfatórios são algumas das razões para a abertura de muitos processos judiciais no Brasil. A explosão da litigiosidade judicial revela uma tendência social e cultural de depositar responsabilidade no judiciário como meio único ou principal para o tratamento dos conflitos. Há alternativas a esse modelo? Um dos desafios para a justiça brasileira é a presença dos litigantes em massa, dos litigantes repetitivos. Um exemplo disso são grandes empresas com milhões de usuários, como operadoras de telefonia, prestadoras de serviço público, muitas vezes bancos, empresas que têm muitos consumidores e que, por vezes, por um tratamento inadequado ao consumidor ou por uma violação de direito, acabam gerando uma nova demanda na justiça. Esse tipo de demanda repetitiva, por vezes, abarrota o judiciário com questões que poderiam ser resolvidas por meio de um diálogo mais direto com o consumidor,
pela criação de canais de contato imediato com o consumidor, por uma abertura ao diálogo e por meio da mediação, que poderia, de maneira extrajudicial, resolver esse tipo de conflito. De outro modo, o próprio judiciário poderia identificar de maneira mais eficiente a existência desse tipo de demanda, a existência desse tipo de repetição, identificar essas situações e agir, tanto preventivamente, para evitar o conflito, gerenciar de maneira mais eficaz os processos judiciais em curso, tratando de maneira articulada um conjunto de demandas repetitivas. E, de certa maneira, já vem fazendo isso também por meio da mediação, cuidando de tratar de maneira consensual, de lidar de maneira consensual um tipo de litígio que poderia ser resolvido sem a necessidade do arbitramento judicial por meio de um processo longo e complexo ou de uma sentença proferida por um juiz. Esse tipo de demanda repetitiva também envolve o próprio setor público, empresas públicas, órgãos da administração pública, são grandes produtores de demandas judiciais que também abarrotam o judiciário com demandas repetitivas, questões que poderiam ser solucionadas pela própria administração, questões que poderiam ser preventivamente tratadas, evitadas por meio de uma gestão mais eficaz da administração pública, para evitar que o conflito chegasse ao judiciário, acabam também gerando novos processos. O tratamento com esse tipo de demanda certamente faria com que o judiciário tivesse um número menor de processos e permitiria ao judiciário tratar de maneira mais cuidadosa, com mais qualidade, com mais atenção, as demandas que realmente exigem a presença de um juiz e de um processo judicial mais complexo. Você sabia? As agências reguladoras que fiscalizam certos segmentos de serviços como telefonia, planos de saúde e distribuição de energia elétrica possuem serviços de apoio ao consumidor com informações sobre seus direitos e instrumentos para facilitar o diálogo entre os usuários e as empresas prestadoras de serviço, inclusive com a possibilidade de uso da mediação e da arbitragem. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, possuem serviços de ouvidoria ou atendimento de reclamações que auxiliam na solução de demandas dos consumidores. Desde a reforma do Judiciário, há uma busca incessante por medidas que reduzam o tempo dos processos na Justiça. Vamos agora entender algumas das leis aprovadas nesse sentido. As reformas judiciais, na verdade, são um processo constante. A necessidade de pensar o judiciário, refletir sobre seus problemas e reformá-lo faz parte de um esforço constante e permanente, seja do CNJ, do Executivo, do Legislativo. São milhares de projetos de lei em curso no Congresso Nacional. São muitos e muitos projetos que envolvem tanto o Executivo como o próprio CNJ. Uma das mudanças mais recentes e profundas que envolve a reformulação, a mudança no sistema de justiça é a criação do novo Código de Processo Civil, o novo CPC. Esse novo CPC tenta dar mais racionalidade ao sistema recursal, tenta dar mais estabilidade às decisões judiciais, fazendo com que haja uma atenção maior sobre os recursos repetitivos, aqueles recursos que envolvem causas que são sistematicamente apresentadas à Justiça e sistematicamente objeto de recurso. Existe um esforço nesse novo CPC para padronizar a jurisprudência dos tribunais. Esse novo CPC também é orientado pela busca da solução consensual dos conflitos. A ideia é que os conflitos que chegam ao judiciário sejam tratados de maneira mais eficaz e racional, não apenas por meio da decisão do juiz, mas por meio da conciliação e da mediação. Praticamente todos os novos processos que entram na Justiça precisam passar por sessões de conciliação e mediação. O CNJ estabeleceu políticas nacionais muito vigorosas que fazem com que todos os tribunais criem setores específicos destinados à mediação e à conciliação. Existe também um procedimento muito amplo no Brasil de treinamento e formação de mediadores e conciliadores, envolvendo servidores, juízes, advogados e pessoas envolvidas diretamente
na busca pela consensualidade no sistema de justiça. Isso é apenas uma parte das reformas, das mudanças legislativas e das políticas orientadas para esse processo constante de aprimoramento e transformação. O foco deve ser identificar os problemas, tratar esses problemas como prioridade e induzir uma reforma que envolve tanto política pública como a criação de novas leis, como foi o caso do novo CPC. Qual a relação entre o ensino de direito e a formação para o litígio? Vamos entender melhor o papel das universidades e faculdades para formar um novo tipo de profissional para o direito. O modelo de ensino jurídico brasileiro tem suas origens no século XIX com a criação da Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito em Olinda. Essas duas faculdades formavam os jovens da elite econômica, política e social brasileira. Um curso voltado para as elites que preparava a elite política nacional. Não havia verdadeiramente uma formação orientada para a prática do direito, para a atividade jurídica propriamente do advogado, do juiz e do promotor. Aos poucos, essa realidade foi se transformando e no século XX, principalmente no final do século XX, houve uma massificação dos cursos de direito, com uma orientação mais técnico-profissional na formação. No entanto, essa formação jurídica ela é muito centrada na atuação do bacharel para o litígio. O bacharel ele é treinado para lidar com recursos, com petições, com reclamações, com processos judiciais, com audiências, e não para lidar com um conflito de maneira mais racional e eficiente, buscando a consensualidade. Essa cultura da litigiosidade envolve um modelo de ensino jurídico que precisa ser transformado. A ideia de um novo ensino jurídico que favoreça competências relacionadas à consensualidade, à gestão de conflitos, às habilidades de comunicação, às habilidades gerenciais, parece central na reforma do sistema de justiça brasileiro. É estranho, mas uma parte importante da reforma da justiça brasileira depende não da reforma do judiciário ou da legislação, mas da reforma do ensino, ou seja, da transformação na maneira como os advogados, juízes, promotores atuam dentro do sistema de justiça. Substituir a cultura do litígio pela cultura da consensualidade é algo central dentro desse processo. Mudar o foco no conteúdo das leis e normas para um foco nas competências também parece central nessa transformação. Então, o olhar sobre a formação jurídica é parte central nas mudanças do judiciário para o século XXI. Você sabia? No estado de Nova York, Estados Unidos, cerca de 97% dos litígios que chegam ao judiciário são solucionados com o auxílio de meios alternativos de soluções de conflitos, como a mediação e a arbitragem. A renovação dos quadros da justiça por meio de concursos públicos representa uma vitória contra o favorecimento e o clientelismo. No entanto, esse modelo apresenta problemas que devem ser considerados no horizonte próximo das mudanças na justiça. Uma das grandes mudanças acontecidas no judiciário, principalmente no processo de transição à democracia, foi o fortalecimento da seleção e recrutamento de servidores públicos por meio do concurso. O concurso criou uma cultura da isonomia, da disputa livre, em que os candidatos mais preparados ingressavam no serviço público. Apesar das imensas qualidades e do ganho trazido pelo concurso público, esse concurso público envolve um tipo de seleção que privilegia os conteúdos, privilegia a memorização, privilegia o conhecimento sobre o conteúdo da legislação. Não quer dizer que esses profissionais estejam realmente preparados ou sejam os mais competentes para o exercício de certas profissões. Muitos desses profissionais conhecem muito da lei, mas têm uma enorme dificuldade em lidar com os desafios de tratar com uma população muitas vezes pobre e frágil nos conhecimentos jurídicos, de lidar com as dificuldades de trabalhar no interior do Brasil, de enfrentar problemas como criminalidade, problemas sociais como a pobreza. Essas habilidades, essas capacidades, essas competências não são avaliadas no concurso público. É necessário repensar o modelo de seleção
por concurso público no Brasil. E não se trata de acabar com o concurso público, mas de repensar a maneira como o concurso público se realiza, mantendo o caráter competitivo, isonômico, igualitário, que traz tantas qualidades para o serviço público, mas favorecendo a competência necessária para o exercício de certas profissões. A ideia é que competências e habilidades sejam objeto da seleção e que competências e habilidades sejam objeto da formação antes do concurso e depois do concurso, para que tenhamos profissionais do direito mais preparados, prontos para realmente enfrentar os desafios que o Poder Judiciário tem que trabalhar no século XXI. Das subdivisões existentes no Judiciário, a Justiça Criminal é a que apresenta mais dificuldades. Esses problemas, como o alto índice de encarceramento, são também um desafio para a justiça no Brasil. O modelo de atuação do Judiciário no combate ao crime tem suas origens no século XIX. A ideia central era lidar com uma população pobre, com escravos, com negros que circulavam pelas ruas da cidade. O foco da atuação do Judiciário, bem como da polícia, não era verdadeiramente combater crime. A ideia central era manter sob controle uma população que circulava pela cidade. Muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas, era composta de africanos escravizados, de pessoas pobres. Essa atuação era muito centrada na vigilância da circulação da cidade. As pessoas circulavam e eram abordadas nas ruas, eram paradas nas ruas e muitas vezes tratadas com violência e brutalidade. Não havia um foco na investigação, no processo, no julgamento, na condenação e na aplicação da pena. Historicamente, o nosso sistema de justiça não estava preparado para isso, o que faz com que seja muito difícil, ainda hoje, coletar provas, investigar, julgar, respeitando as garantias processuais, garantindo ao preso o devido processo legal, condenar e aplicar a pena. A maior parte dos nossos presos vive uma realidade de processos judiciais frágeis. Um grande número de presos fica preso por muito tempo, sem nunca ser condenado. E não estamos dizendo aqui que esses presos sejam inocentes. O problema é que o Judiciário tem uma dificuldade enorme de responder na velocidade adequada, com a eficiência adequada, à demanda de processos criminais que chegam às suas portas. É necessário repensar a maneira como o Judiciário lida com esse tipo de crime. É necessário repensar a maneira como as polícias, articuladas com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, lidam com os crimes no Brasil. É necessário repensar a maneira como lidamos com criminosos muito perigosos e com criminosos menos perigosos. O processo criminal brasileiro precisa ser reestruturado e a atuação da justiça precisa ser repensada. O modelo atual tem se mostrado ineficaz, como podemos ver com os resultados de combate ao crime na realidade brasileira. Os modelos internacionais servem de experiência que deve ser observada, estudada, como forma de repensar o nosso sistema. Não existe similar no mundo a um sistema brasileiro, um sistema de baixa eficácia, que viola os direitos das pessoas, viola o direito dos presos e não garante segurança a ninguém. Como vimos em programas anteriores, a utilização de tecnologias diversas tem tornado mais eficiente a prestação judicial. Esse é um dos caminhos para reduzir a quantidade crescente de processos em tramitação no Judiciário. Uma das maneiras mais eficazes de modificar a justiça brasileira consiste em implementar novas tecnologias no tratamento do conflito. Essas novas tecnologias podem ser utilizadas das mais diversas formas. Uma primeira forma consiste em melhorar o gerenciamento da própria justiça, utilizando dados para racionalizar o funcionamento dessa justiça. É possível também trabalhar com conflitos repetitivos, identificando de maneira ágil os processos que se repetem e tratando de maneira mais adequada. Outra forma interessante é o uso da nova tecnologia para o processo sem papel, o processo eletrônico, que modifica a maneira como o juiz lida rotineiramente com o processo, reduzindo custos, aumentando produtividade, dando mais transparência. Mas um dos aspectos mais interessantes desse novo mundo de possibilidades oferecido pelas novas tecnologias são
as novas tecnologias utilizadas para a solução de conflitos online. As chamadas Online Dispute Resolution, ou seja, ODR, são formas de tratamento do conflito por meio de novas tecnologias da informação e da comunicação. Trata-se de algo que já vem sendo utilizado de maneira muito ampla por empresas privadas, especialmente no comércio eletrônico. Por meio dessa sistemática, é possível lidar com o conflito sem a necessidade da intervenção de um juiz, sem a necessidade de deslocamento das partes, de um advogado ou de um processo judicial. Essa nova sistemática pode ser utilizada também pela Justiça para resolver de maneira mais ágil procedimentos, especialmente procedimentos simples em relações de consumo. É possível também expandir o uso dessa tecnologia para situações que ainda não chegaram ao judiciário, mas que potencialmente podem chegar. Existe, então, um mar de possibilidades para o uso das novas tecnologias. Cabe a nós conhecer as experiências, explorar possibilidades e inovar. Uma das dimensões mais marcantes do fortalecimento do judiciário tem sido a sua maior presença nos processos políticos. Quais os impactos dessa atuação da justiça para a sociedade? A consolidação da democracia vem acompanhada de uma expansão do poder dos juízes. Trata-se de um fenômeno global que pode ser verificado com muita intensidade no Brasil. Essa politização, essa participação política intensa dos juízes acontece nas mais diversas situações. E um juiz que julga questões envolvendo saúde, determinando, por exemplo, a oferta de medicamentos e tratamentos. E isso diz respeito diretamente a uma política pública de saúde que normalmente seria controlada pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Existem situações envolvendo, por exemplo, a oferta de vagas na escola, o que também interfere diretamente no processo político. Mas existem ainda situações mais complexas, como a prisão de prefeitos, de governadores e de políticos em geral. Esse tipo de situação interfere diretamente no processo político e pode gerar um desequilíbrio na relação entre os poderes. É preciso ter muito cuidado nesse tipo de intervenção, assegurando que ela não envolva uma invasão do judiciário sobre processos políticos ou uma situação em que o judiciário assume um papel de protagonismo tão intenso que neutraliza ou deslegitima o processo político democrático. Em muitos países, há uma discussão se essa expansão política do poder judiciário não estaria enfraquecendo a democracia. É muito importante tomar cuidado com esse processo e evitar uma politização da justiça, pois a politização da justiça deslegitima a justiça diante da população. É preciso que a população acredite que vai encontrar na justiça servidores que vão respeitar a lei, buscar e oferecer estabilidade e segurança jurídica, e não servidores que podem interferir diretamente no processo eleitoral, se misturando ou se envolvendo em política partidária. A Constituição brasileira assegura o direito à informação e consagra a publicidade como um princípio da administração pública. Um dos desafios da Justiça é ampliar a transparência de modo a fortalecer a democracia brasileira. A consolidação da democracia brasileira também trouxe uma transformação no papel do judiciário diante da população. O olhar da população se amplia e práticas antigas, incompatíveis com a realidade democrática, não podem se sustentar mais. O CNJ tem se esforçado para garantir que haja uma expansão da transparência na atuação do judiciário diante da população. A transparência é uma das marcas do processo democrático e envolve um controle da população sobre como os seus recursos são utilizados, como os servidores públicos atuam e como a população pode fiscalizar rotineiramente o funcionamento do Estado. Muitas práticas antigas, como sessões secretas, decisões sem fundamentação, eram realizadas nos tribunais brasileiros. Tudo isso precisou ser modificado, especialmente após a Emenda Constitucional 45, a emenda da Reforma Constitucional. Todas as decisões judiciais, com algumas exceções, precisam ser públicas, precisam ser fundamentadas e apresentadas à população. O judiciário precisa prestar contas do número de processos, dos recursos apresentados, da sua atuação. A ideia é que haja uma transformação na maneira como o judiciário atua, para que a população tenha confiança na sua atuação e que a população possa verdadeiramente
atuar no processo de aprimoramento. A transparência é a marca da maior parte das democracias. E é esse o caminho, talvez o principal caminho para a modificação e para o aprimoramento da justiça no Brasil e no mundo. Esta é a última aula do curso Justiça na Sala de Aula. Na videoaula de hoje, apresentamos questões estratégicas para pensar o futuro da justiça no Brasil. Ao longo do curso, aprofundamos temas centrais para o entendimento de como o judiciário funciona, quais seus desafios e perspectivas. Agradecemos a você que nos acompanhou nesses 12 módulos do curso. E se quiser saber mais ou rever algum conteúdo, é só acessar nosso ambiente virtual de aprendizagem. Estamos juntos, pois para a Fundação Demócrito Rocha, educação é o que fica. Até a próxima!